E amém. Amém. Paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Se você puder abrir sua Bíblia em Colossenses, você abre e marca. Porque aí você vai abrir em Romanos. Entendeu? Abre em Colossenses 3. Se sua Bíblia tem aquela fitinha aqui, ó, você marca lá. Que lá para o final nós vamos usar ele. Aí você abre em Romanos 6. Por favor. Que vai ser nossa exposição do texto em Romanos. Colossenses só vai ser a conclusão do nosso trecho. Amém? Todos acharam? Romanos 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte, a palavra de Deus, através de Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado porque seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, com Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém. Até aí. Glória a Deus. Curve sua cabeça por um instante. Espírito Santo, está aqui, meu Deus, a sua palavra, Senhor. O Senhor já revelou através de Paulo, meu Pai. E agora o Senhor vai falar aos nossos corações, Espírito Santo. Então fala, meu Deus, a cada um de nós, meu Pai. Presente ou não presente, que está escutando na sua casa, através da internet, meu Pai. Mas que o Senhor venha tocar em cada coração, Senhor Jesus. Que o Senhor venha arrancar, meu Pai, o coração de pedra, ó Deus. Arranca, meu Pai, o coração de pedra sem desistir, meu Pai. E nos coloca um coração de carne, meu Deus. Um coração disponível a ouvir a sua palavra, Senhor Jesus. E que o Senhor venha habitar em nós, meu Pai. Oh, Espírito Santo, eu te peço que não seja mais eu, Senhor, mas seja o Senhor falando através de mim, meu Pai. Fala comigo, fala com o seu povo, meu Deus. Fala, meu Pai, a cada um, meu Deus. Eu te peço, ó Espírito Santo, me usa, meu Pai, nesta manhã. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh, glória. Romanos é uma carta de Paulo que também é usada por pessoas que gostam de fazer o que quer. Porque por isso a graça. O que fazer? Pecar para que ela seja mais abundante? Ou o que fazer? É uma pergunta. Você já perguntou a pergunta, aí eu pergunto novamente, o que fazer? O que você vai fazer? O que você faz com a graça?
Porque Paulo, quando escreveu Romanos, a carta de Romanos ela é dividida em 3 grandes divisões. A primeira, Paulo, através do capítulo 1, 2 e 3, ele vem falando sobre a perdição do homem. Sobre o quanto nós somos depravados. O pecado do homem. Que aí ele fecha o capítulo 3, na metade do capítulo 3, com aquele versículo que todo mundo conhece. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí já cai aquele também que acha que todo mundo, eu sou santo demais. Não, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se eu não buscar Deus, não adianta. O meu velho homem, aquele velho homem, vai ressurgir. Porque se não estiver cheio de Deus, o homem não consegue sozinho. Por isso nós precisamos da graça de Deus. E aí, do final do capítulo 3 até o final do capítulo 5, Paulo vai mostrar a justificação. Que somos justificados por Cristo. Porque Cristo morreu para nos justificar perante o nosso Deus. E aqui no capítulo 6 ele vem falando, porque alguns libertinos na época começaram a usar o final do capítulo 5 lá. Se você voltar um pouquinho lá, capítulo 5, no versículo 20, fala assim: sobreveio a lei para que avulgasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, muitos falavam assim: quanto mais eu pecar, mais graça. Mas aí logo no versículo 2, Paulo responde: de modo nenhum. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, ou seja, não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Mas as pessoas usavam o versículo errado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Puxa, então vamos fazer o que quiser. Uau! Já estou salvo. Mas não é assim, Paulo já diz: não, Senhor. Não é assim que funciona. Aí Paulo já vem com os argumentos dizendo: olha aqui, vocês... Aí fala assim: pastor, você falou libertino, o que seria isso? São aquelas pessoas que não têm senso moral algum. São totalmente imorais, depravados. Não tem explicação. É aquela pessoa... Mas é a natureza do homem. Se o governo chegar agora assim: não tem mais lei. Não tem lei nenhuma, não vai te prender se você puder matar, roubar. Como fica o mundo? Pensa, se eu der uma arma na sua mão e falar assim: você não vai ser preso. Se alguém começar a te azucrinar, como que você vai fazer? O que você faz? É perigoso, não é? Aquele homem, velho homem. Por quê? Porque se você não estiver cheio da graça, meu irmão. Ou seja, então não é quanto mais pecar, mais abundante a graça. Pelo contrário. Nós já somos pecadores. Todos pecaram. E aí a graça superabundou. Ou seja, ela vai reinar agora na sua vida. Mas você precisa deixar a graça reinar. Não podemos viver para o pecado. Se para o pecado já morremos. Lá no capítulo ele diz: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Lá no versículo 2 Paulo diz. Aí no versículo 3 ele vem: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Na verdade, nós já fomos batizados com Cristo na sua morte. Por isso que você se batiza. Morreu o velho homem. É o batismo. Morreu. Mas ele pode ressurgir. Por isso que muitos usavam o versículo do capítulo 5, versículo 20, dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que fazer? Continuar pecando? Ou morrer? Você deveria andar com uma certidão de óbito no bolso. Porque lá no versículo 11, Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, você é um morto vivo.
você é um morto-vivo. Você morreu, aquele homem morreu. Mas você vive para quem? Para Deus. Aí é que entra a graça. Porque é só com ela. Ela, sem a graça de Deus, não tem vida. Precisou Cristo padecer na cruz para que tenhamos vida. Aí no 4 ele fala, fomos sepultados com Cristo na sua morte pelo batismo. E no 6, devemos saber o quê? Que Cristo foi crucificado, o nosso velho homem. Sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Mas não significa que você tenha que viver no pecado. É uma grande questão. Porque muitos não entendem ainda que Paulo lá no capítulo 3 fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos. A questão é que o homem nunca fez nada além de pecar. Tira Deus da sua vida para você ver como fica. Ah, pastor, mas não, nós lutamos contra a tentação, nós lutamos, porque todo dia ela vem. Todo dia que você acorda e caminha, você trabalha, onde você vai, a tentação vem. O pecado está lá na sua frente. Mas você tem que dizer, não, não, não. A sua vida é de não, de renúncia. Por isso que Cristo fala, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, me segue. Você precisa se negar. Ou não, ou sua natureza é divindade. Não é. Nós somos carne ainda. Não temos um novo corpo, transformados, que vamos ter lá na glória. Lá em Isaías 64, olha só o que a Bíblia diz lá em Isaías 64. 64, no versículo 6 diz assim, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ou seja, nem pelas obras. Falar, puxa, as minhas obras como trapo de imundícia. Não é pela obra, é pela graça. Mas a graça sem obra também ela é morta. E agora? Porque primeiro é a graça, depois vem a obra. Porque se só faz a obra, se você olhar lá fora, quantas pessoas não fazem grandes obras, fazem grandes caridades, mas falta ali o quê? Como Cornélio. Lembra de Cornélio em Atos? Nós já falamos aqui. Ajudava os pobres, era um homem temente a Deus, mas faltava-lhe o quê? A graça. Ainda faltava. Ou seja, lhe faltava algo. Ele tinha as obras, mas não tinha a graça de Deus. Não tinha. Então precisamos da graça. E as obras vão vir. Mas não adianta ter só obras. Senão somos frios. Frios. Ou seja, lembra? Preguei sobre o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Porque se você tem a graça apenas de ficar sentado na sua casa, que tranquilidade. Então você está agindo como os libertinos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque sempre vai ter uma coisinha, Deus entende. Ele realmente entende. Mas nós temos que entender também que o inferno é real. Ele é mais real quanto eu e você somos aqui, estamos vendo um ou outro. Ele é real. Aí você fala, poxa, pastor, mas falar de inferno na igreja, e você quer que falar onde? É aqui que tem que falar. Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno. Mas ele também falou sobre a graça. E nem por isso ele não é um Deus amoroso. Sim, ele é amor. Porque ele quer te ver lá com ele. Foi ele que restaurou a sua comunhão com ele. Foi ele que sacrificou. Amor significa sacrifício e sangue. Sacrifício e sangue. O amor não é,
que romance, ai, aquele amor. Não é. Você já imaginou quanto ele sofreu? Você pensou já? Que ele teve que suportar a ira de Deus que cairia sobre mim e você. Foi ele que suportou. A ira de Deus caiu sobre ele. Ele que teve que aguentar lá naquela cruz. Não foi eu, não foi você, foi ele. Ele suportou por você. Aí você quer usar a graça para quê? Para pecar, para fazer qualquer coisa. E falando assim, Deus entende. Ele entende que você não quer. Porque se realmente você conheceu a graça de Deus e você realmente é um novo homem, você fala não para o pecado. E muitos dizem, não, mas Deus não pode se irar com ninguém. Como não? Lógico que pode. Você tem que entender que a santa ira de Deus caiu sobre ele. E a ira de Deus não é nenhum capricho, não. Não é nenhuma coisa desgovernada. Porque Deus, não. Deus, ele é santo. Por isso, a ira de Deus é a sua santa repulsa contra tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. Se conspira contra a santidade de Deus, ele se ira. Porque a santidade não separa do amor. Ele é santo, justo e amor. Mas isso não é separado. Ele é uma coisa só. Não tem como ele separar. Hoje eu separo a ira, amanhã a justiça e hoje é o amor. Não. Ele é uma coisa só. Ele é único. E é isso que a gente tem que entender. Te falo uma coisa. Você quer entender qual que é a ira de Deus? Você é uma criança. Você é uma criança, não ama? Aquelas criancinhas. Então você deve odiar o aborto. Porque quando você ama uma criança e você ao mesmo tempo fala assim, não, tem que abortar. Porque a mulher tem controle sobre o seu corpo. Você odeia, não odeia isso? Se você ama o que é santo, você odeia tudo aquilo que não é santo. Você fala, não, isso não é legal. Porque Deus é um Deus santo. Então você deve amar aquilo que é santo. Então você não ama aquilo que não é santo. E muitas coisas que talvez você adore fazer, Deus abomina. Sabia disso? Às vezes alguma coisa que você adora fazer, mas Deus... As pessoas vêm para a igreja e falam assim, tomara que hoje haja um mover de Deus. Só que engraçado, antes de ela vir para a igreja, ela assiste coisas na televisão que Deus absolutamente abominaria. Aí chega aqui e fala assim, puxa, não senti nada. Não vai sentir. Você não vai sentir, você está assistindo tudo aquilo que abomina a Deus. Você está irando Deus com aquilo que você está fazendo. Aí você fala assim, não, mas lá, você viu lá, em Romanos 5:20 fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Paulo lá na frente já vem dizendo, de modo nenhum. Não é assim não, meu irmão. Você está pensando o quê? Deus é um bobinho, né? Aquele que você vai lá, engana, fala assim, eu vou fazer aqui, mas no fim, vai estar todo mundo no céu. Não, Senhor. Não, Senhor. Lá em Lucas 16, quando eu preguei, você viu lá o rico. Quando ele clamou, Pai Abraão, Pai Abraão. Quer dizer, ele conhecia. Para clamar Pai Abraão, ele já sabia, ele conhecia a Bíblia. Porque quando ele morreu, não disse que ele morreu porque ele tinha pecado, porque ele fez alguma coisa de ruim. Ele era um homem rico. Se vestia de púrpura. Era rico, poderoso. Mas não tinha tempo para Deus. Ou seja, não abria a mão de nada para ter um tempo com Deus. Nada. E ele foi para onde? No inferno. Acordou no inferno. Ou seja, para ir para o inferno você não precisa fazer nada. Não faça nada.
Exatamente. Não precisa fazer nada. Mas Jesus sofreu por você naquela cruz. Porque lá em Isaías 53, Deus falou assim: ao Senhor agradou moê-lo. Deus moeu Cristo na cruz por você. Moeu. Ele foi moído. Você não suportaria. Eu não suportaria. Você já parou para pensar? Se você tivesse que sofrer igual ele para poder ser salvo, nós não suportaríamos. Na coroa de espinhos você já tinha desistido. Porque não foi pela coroa de espinhos que você foi salvo. Não foi. Foi porque ele foi moído por Deus. Sofreu por você. Sofreu pelos nossos pecados. Porque estávamos destituídos da glória de Deus. E ele restituiu isso. É isso que Paulo fala. Fomos justificados por Cristo. É Ele que vai te justificar. Mas Ele não vai te justificar porque você faz qualquer coisa, não. Você também precisa renunciar à sua vida. Só renuncia. Fala não. O pecado vem todo dia. Você fala não. Não. Por isso que Paulo teve que falar com eles. Falou, não. De modo nenhum. Já está usando a carta dele errada. Que se você ler Romanos, você pode tirar vários trechos e usar de totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus fala. E não foi isso que Paulo fez. Ele fez uma carta linda, falando sobre a graça de Deus, mas também dizendo, o homem é depravado. Não adianta, todos pecaram. Por isso que ele pôs todos. É judeu, gentil, todos. Então não tem essa, nunca fiz nada, fez. Todos pecaram, todos. O único que não pecou foi Cristo. Não conheceu o pecado. Não conheceu. É o único. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Foi perfeito. Como diz na Bíblia, o Adão perfeito. Perfeito. Perfeição de Deus. É Ele. É Ele que vai te salvar. Porque você fala assim, mas e agora, o que eu faço? Eu só entrar pela porta estreita. Sim, mas e como você faz isso? Como você faz para entrar pela porta estreita? Lá em Marcos o próprio Jesus fala. Arrepende-se e creia no Evangelho. Só que tem nego aí falando que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus. Tinha que estar no lugar dela na biblioteca. Só se for na casa dele. Como não? Você quer conhecer a Deus, está aqui, ó. Não é o que o homem fala lá fora. Porque o que o homem fala lá fora pode falar qualquer coisa. Assim como os libertinos falavam. Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem problema você pecar. Você é um semideus. Você sabe onde vai parar o semideus, né? Lá no inferno. Para de escutar essas coisas. Não se contamina não. Quer conhecer sobre Cristo, sobre Deus? Está aqui. Está aqui. É só ler. Leia. Não entendi. Procura o pastor. Não vai no YouTube não. Aí o cara vai pegar esse versículo e vai falar isso para você. Aí você vai fazer tudo errado. Por isso que eu falo, o que fazer? Busca a palavra, busca Deus. Ele morreu por você. E Paulo quando diz aqui que o que você deve saber sobre isso? O que devemos saber? Devemos saber que já foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Lá no versículo 6, sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Quando você peca, você está sendo escravo dele. Você é escravo do pecado se você continuar pecando. E essa é a verdade que deve dominar a nossa mente, mais do que agitar o nosso coração. Peraí, eu sou um novo homem.
como assim dominar o pensamento? Não vou nem usar Romanos 12. Vá lá em Colossenses, rapidinho. Em Colossenses 3, no versículo 1. Do 1 ao 3 aí, vamos ler. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha o que Paulo estava falando lá, lembra? Fomos batizados em Cristo, a sua morte. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que ele quer dizer? Você, estando em Cristo, você está protegido. Sua vida está oculta, ou seja, Cristo te protege. É Ele quem te dá vida. Mas pensai nas coisas da onde? Do alto. Pensa nas coisas do alto. Às vezes você ficou o dia inteiro pensando um monte de coisa, um monte de besteira. Pensa nas coisas do alto. Não estou fazendo nada, então pensa nas coisas do alto. Estou trabalhando, pensa no trabalho. Mas não está pensando em nada, não está fazendo nada. Pensa nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra. Às vezes está pensando, ai, que hora que é o futebol? Ah, hoje será que eu vou para a igreja, mas eu saio correndo para assistir futebol? Ou eu não? Ah, não sei. Você está pensando nas coisas daqui da terra. Pensa nas coisas do alto. Ele fala, pense nas coisas do alto. Pense, pense, pense. Porque você já morreu para este mundo. Se você está em Cristo. Mas se não está ainda há tempo. Porque o tempo é aqui. Aqui neste lugar, aqui na terra é o tempo. Porque depois que morrermos, não tem mais tempo. Ou é céu ou é inferno. Ah, pastor, senhor, eu tenho que te alertar. Eu tenho que dizer para você. Porque eu não quero ser cobrado por sangue de ninguém. Porque o diabo tenta também. Fala assim, não precisa falar sobre isso. Fala só sobre... Porque o amor é lindo. É. Aí o cara está fazendo errado. Aí sabe o que acontece? Vai ter um julgamento para nós que pregamos aqui. Ou você acha que é assim tão simples vir aqui pregar? Vai lá em Apocalipse. Vai ter um julgamento para aqueles que pregaram, que falaram sobre a palavra de Deus. E se eu não falei tudo o que tinha que falar, Deus vai cobrar de nós. E isso Ele não vai cobrar daqui. Aqui você está escutando. Daqui não vai ser cobrado. Isso eu garanto para você. Se outros não estão fazendo, é problema deles. Eu estou fazendo. A pastora Renata faz, o pastor Edivaldo faz. Nós pastores, a pastora Islane faz. Se outros não estão fazendo, que eles que venham para cá, para escutar. Que você é livre para escolher onde escutar, a quem escutar. Você é livre para isso. Ninguém, te amarrou. Amarrou? Amarrou na televisão, lá na internet para assistir? Também não. Então você analisa. Você fala, não, é Deus falando. É Deus falando comigo. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem escutar isso. Mas a Bíblia já fala, que havia comichão nos ouvidos. As pessoas querem escutar que ela vai ganhar um carro, que ela é um semideus, que tudo vai ser um mar de rosas. E não é assim. O cristianismo não te promete esse mar de rosas. Não. Sabe o que Cristo te oferece? Cruz. Ele te oferece cruz. Negar-se a si mesmo. Mas venha. Negue-se a si mesmo. E eu vou te dar a vida eterna. Você vai ter vida. O que nós vivemos aqui não é vida. A vida que tem preparado para nós. Que vamos subir com Cristo. Nem eu posso imaginar. Porque minha mente daqui não tem nem comparação com o que tem preparado. Você não sabe o que está preparado para você. É algo grandioso, maravilhoso. É além da sua imaginação. Você imaginar arroz de ouro. Sim, mas vai ser melhor. Mas
Pode pôr mais do que você imagina aí. Não é esse asfaltozinho aí que você vê na rua, não. É algo esplêndido. Mas exige o quê? Sacrifício. Aí você escuta essa palavra, pastor, essas palavras aí. Que a grande arma do diabo hoje não é mais usar a palavra contra nós. É usar pequenas palavras e manchá-las. O diabo já manchou a palavra dízimo. Aí ele manchou a palavra pastor. Aí sacrifício. Você vê que, a articulação do diabo. Ele não usa mais o texto bíblico como ele fez com Jesus. Ele contamina apenas palavras. E coloca, contamina. Aí você deixa de ser puro. Porque se você falar por aí, dízimo, pessoal já, dízimo. Pastor, pastor, tudo igual. Não é não. Assim como o homem não é tudo igual, a mulher não é tudo igual. Não é igual. Tá? Tem homens e mulheres de Deus por aí. Não só aqui, mas tem lá fora, tem homens e mulheres de Deus. Tem. Mas o diabo contamina a palavra, você viu? Só falar pastor, pastor. Sacrifício, sacrifício. Aí quando você fala amor, o amor. Toda forma de amor o problema é que o diabo usou toda forma de amor. Qualquer coisa é amor. Desde que seja bonzinho, meiguinho, é amor. Não, Senhor. Cuidado. Aí ele mancha as palavras. Aí a pessoa não entende que amor é sacrifício e sangue. Foi o que Cristo fez por você. Olha que Deus de amor que é. Quando Ele te chamou, veio em forma humana. Habitou no corpo humano. Então quando Ele sofreu a chicotada, quando Ele foi pregado, Ele sentiu igual eu e você sentiria. Ele não usou a sua divindade para não sentir dor, como muitos dizem aí. Não. Ele sentiu dor por você. Ele sentiu. Martela o dedo para você ver como tu não dói. Imagina pregando um prego na sua mão, nos seus pés. Você já todo ensanguentado. Pense no quanto ele sofreu. E você fala assim, a minha vida, tenho tantas coisas. Pensa nas coisas do alto. O diploma você consegue. O trabalho você vai trabalhar, você vai conseguir. O carro você vai conseguir comprar. Mas nunca se esqueça daquilo que Ele fez por você. Não esquece. Porque foi grandioso. E as pessoas acabam usando a palavra dele para fazer o que quer. E a segunda coisa que aqui Paulo fala, no capítulo 6, o que você deve considerar? Lá no versículo 11, se considere o quê? O que você deve considerar? Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo dá mais que um passo rumo ao ensino sobre o quê? Santificação. E diz o quê? Que nós precisamos considerar-nos mortos para o pecado. Porque se você continuar a carta de Paulo, ele vai falar sobre santificação. Você tem que se santificar. É através da santificação que veremos a Deus. Lá em Hebreus fala, sem paz e santificação, ninguém verá o Senhor. Então temos que buscar a santificação. Buscar a santificação. Ou seja, todo dia, toda hora, todo instante, momento, seu pensamento lá do alto. Para que seus joelhos não venham a ser vacilantes. Espera aí. Senhor, não consigo. Sozinho você não consegue mesmo. Busca ajuda. Tem pastores, tem homens e mulheres de Deus. Pastor, não estou conseguindo. Vamos orar. Vamos ler mais a palavra. Vamos caminhar junto. Mas não, quer lutar sozinho. E sozinho você não vai conseguir. Infelizmente você não vai conseguir.
Sabe por quê? Porque nosso velho homem todo dia está lá, brigando na jaula com você. Eu quero sair. Eu quero sair. Ele briga todo dia conosco. Todo dia ele está lá. Todo dia ele vem. Todo dia. Paulo fala, quem morreu está justificado do pecado. Lá no versículo 7, porquanto quem morreu está justificado aonde? Do pecado. Ou seja, se você morrer para este mundo, você está justificado do pecado. Mas você precisa viver aonde? Debaixo dessa graça. Debaixo desse amor de Deus. E quando a tentação bater a porta do nosso coração, com seus encantos e apelos, devemos considerar o quê? Estamos mortos. Fala, não, eu estou morto, não posso, não vai. Você não vai vencer, porque eu estou morto. Aí o mundo fala assim, que loucura é essa? Como você está morto, cara? Deus usa as coisas loucas desse mundo. Somos nós. Você está morto ou morto? Para esse mundo eu estou morto. Vamos lá, cara. Só mais uma festinha. Não, estou morto. Eu estou morto. O que você vai fazer? Vou ler a Bíblia. Ah, não tem nada para fazer. Vou ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia. Uma vez você está cansada. Medita no que você leu. Medita. Você já meditou naquilo que você leu? Não é só um livro. Medita. Começa a pensar. Poxa, o que Paulo quis dizer? Ah, morri. Estou morto. O que eu ando fazendo de errado? O que eu ando fazendo que não agrada a Deus? O que eu... Começa a meditar. Medita naquilo que a palavra está falando com você. Medita. Fala. Senta ali e medita. Você está pensando no vácuo? Não, estou pensando em Deus, cara. Não deixa a mente vazia não, mas pensa nas coisas que são do alto. Pensa nas coisas que estão do alto. Volta lá em Colossenses 3. Colossenses 3, 5 fala. Você está morto. E ele ainda continua falando. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestives do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Novo homem, imagem de quem te criou, Cristo. Um novo homem. Considere-se morto. Morto. Faz morrer. Faz morrer. Paulo fala, morre. Você já viveu aquilo. Despoja daquilo. Chuta o velho homem para lá. Manda ele embora. Mas todo dia ele vem, porque ele é persistente. Por isso que você precisa da graça de Deus. Você precisa da graça dele. Por isso que a graça superabundou, ela tem que reinar sobre você. E quando a graça reina, você consegue falar não. Não. E se você não consegue falar não, é porque essa graça não veio ainda, mas você tem que buscar ela. Se você realmente quer, não desista. Persista. Persiste. Persiste, seja perseverante. Lá em Apocalipse fala, todas as cartas da igreja, ao vencedor. O vencedor é aquele que persistiu até o fim. Ele vai dar ao vencedor. Não é quem chega primeiro, não. Mas é quem chega até o final. Não é igual a corrida do mundo, que só ganha quem chega em primeiro, não. É todos que chegarem até o final vão ganhar. Uns vão chegar primeiro, outros vão chegar depois. Mas se você chegar, você é vencedor. Então persista, não desista. Não desiste de você, não. Começa a pensar nas coisas do alto.
Pensa o quanto Ele sofreu por você. Pensa no quão pecador nós somos, porque Ele teve que sofrer tudo aquilo. Olha o quanto Ele sofreu. Você acha que é brincadeira? Não é. Porque a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Olha a ira de Deus sobre nós. Olha o quanto Deus está virado. E ainda vai cair sobre a ira deste mundo. Daqueles que são desobedientes à sua palavra ainda. Que não aceitaram. Que não querem. Que falam, não, não tem problema. Depois a gente resolve isso. Depois não tem como resolver. Entenda isso de uma vez por todas. Não tem como resolver depois. A resolução é aqui agora. Terceira coisa que nós devemos o quê? Oferecer. O que você deve oferecer? Lá no versículo 13 fala. Lá em Romanos 13. Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um dos membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do quê? De iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não usa seu olho para pecar, não. Quando você entrar na internet, cuidado com o que você vê. É só uma olhadinha. Mas não esqueça que os seus olhos são instrumentos de Deus. E não instrumentos do pecado. Quando você vai trabalhar, instrumentos de Deus e não do pecado. Cuidado. Os nossos olhos, eles devem o quê? Contemplar. Não devem contemplar o que é mal. Não contemple o que é mal. Puxa, tá vendo? O cara não serve a Deus, mas, poxa, o que ele já conseguiu. Cara, ele conseguiu apartamento. Cara. Não contemple o que é mal. Deus te dá o que você precisa. O que você necessita. O que é necessário, Ele te dá. O que é necessário. O que é necessário. Ah, pastor, e se Deus me prospera? Então seja mais generoso ainda. Mais ainda. Mais. Se os seus ouvidos não devem mais se dispor a ouvir o que não edifica. Você começa a escutar aquilo que não edifica, pode ver. Seu pensamento só fica naquilo que você escutou. Não. Leia a Bíblia e começa a pensar naquilo que é do alto. Pensa no que é do alto. Trabalha. Não está fazendo nada, pensa no que é do alto. Ah, pastor, puxa, mas... Não, pensa no que é do alto. Pensa. Mas você começa a escutar as coisas que não te edificam. Aí sabe o que acontece? O seu velho homem começa a abrir a jaula. E começa a querer sair. Aí você começa a cair em tentação, começa a pecar e as pessoas... Aí você fala assim, não, mas... onde abundou o pecado, superabundou a graça. De modo nenhum. Não permaneça nisso, não. Até o seu paladar. Você não deve degustar aquilo que é prejudicial a você. Se você sabe o que você come, o que você bebe é prejudicial, não faça. Não faça, você é templo do Espírito Santo. Você é templo. Você tem que se cuidar sim. Mas não se idolatrar. Porque o mundo aí se idolatra, né? O corpo perfeito. Não. Você deve sim se cuidar. Mas não se idolatrar. Porque os que não têm tempo, tinha tempo para Deus. Mas agora ele só tem tempo para ir para a academia. Mas era o tempo que ele tinha para Deus. Ou seja, ele trocou Deus por aquele outro a fazer. Mas aquele tempo que ele tinha era de Deus. Não era dele. E você tira um domingo. Lá em Colossenses 3, no versículo 6, diz o seguinte. 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria,
louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Olha aí, tudo que você fizer, faça por Ele e para Ele. Ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente. Para finalizar, fica de pé. Tem um pregador chamado Leonard Ravenhill. Eu já falei uma vez aqui. Ele falou uma coisa muito interessante. Será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? Será que um médico permaneceria sentado comodamente, deixando seus pacientes morrerem? Não é o SUS não, tá, gente? Isso é um médico de verdade. Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não iria prestar-lhe socorro? Pensa. E você, conseguiria ficar à vontade em Sião, vendo o mundo ao seu redor ser condenado? Você consegue? Você fica à vontade com isso? Enquanto seu mundo ao seu redor é condenado? Porque o mundo foi condenado. Sem a graça de Deus, não há salvação, querido. Nós precisamos dela. Mas o que você vai fazer? O que fazer? Você ficará sentado em Sião só observando? Ou você vai proclamar essa palavra? Aí a escolha é só sua. Feche seus olhos. Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por ter falado aos nossos corações, Deus. Senhor Jesus, nós queremos ser instrumentos nas suas mãos, meu Pai. Instrumentos de justiça, ó Deus. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vem em cada um de nós, meu Pai. Vem em cada um de nós e nos incomoda, meu Pai. Porque não podemos aceitar ver ao nosso redor sendo condenado e não fazermos nada, meu Pai. Porque bombeiros arriscam suas vidas para salvar vidas que estão perecendo. E nós, que conhecemos essa palavra, temos que fazer algo para aqueles que também estão perecendo, indo para o inferno, Senhor. Nós precisamos proclamar a sua graça, meu Pai. O dizer que ela reina sobre o pecado, ela reina, ela matou o pecado. Oh, meu Deus. Obrigado por essa manhã, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela nossa vida, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu, meu Pai, de te conhecer, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado por sermos eleitos de Ti, meu Pai. Oh, Senhor Jesus. E que o Senhor venha alcançar aqueles também que não Te conhecem, meu Deus. Que o Senhor venha falar com aqueles, meu Deus, que ainda não decidiram, meu Pai, em abandonar a sua vida e seguir um novo homem, uma nova vida. Oh, Senhor Jesus, vai em encontro a cada um desses. Vai em encontro deles, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo. Eu te peço, ó Deus. Oh, Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém.